Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez estamos aqui neste canal para abordarmos sobre a teoria de Piaget. Estamos aqui para fazer uma live, para fazermos uma abordagem sobre a teoria de Piaget, a teoria cognitiva. Espero que você goste, que você compartilhe, que você envie para seus amigos, envie para seus professores, que você possa estar enviando também para aquelas pessoas que gostam de fazerem pesquisas, né? Eu achei importante, compartilhe, deixe o seu comentário sobre essa teoria, a teoria cognitiva. Essa teoria cognitiva, se ouve muito falar sobre a cognição, ouve falar muito sobre o cognitivo. Então essa teoria cognitiva, quem foi que a criou? Quem foi que desenvolveu? Então vamos estarmos falando hoje sobre essas fases que faz parte dessa teoria. Teoria cognitiva. Quem criou? Jean Piaget, um suíço que desenvolveu essa teoria para explicar sobre o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Essa teoria é importante frisarmos que ela tem uma característica muito importante para a psicologia em seu desenvolvimento, pois os psicólogos, tanto os psicólogos, vários outros psicólogos, quanto Piaget, acreditavam de que essa teoria cognitiva, ela é de grande valia para a vida da criança, pois eles acreditam que o desenvolvimento da criança se dá a partir de quando nasce e vai desenvolvendo ao longo da vida da criança. Então, esse processo de desenvolvimento da vida da criança vai ao longo dos seus dias, um processo de construção do ser humano que vai se desenvolvendo até a última fase aí da vida da criança. Também é de suma importância frisarmos sobre essa teoria que é dividida por estágios. Vejamos o primeiro, estágio sensório-motor. O estágio sensório-motor, ele vai do 0 ano até 2 anos de idade. Nessa época, a criança busca conseguir o controle motor do próprio corpo, daquilo que a rodeia, dos objetos que estão em sua volta. As principais características observadas nessa fase, nesse estágio, é até 2 anos de idade. Então, quais são essas características? Vamos frisar algumas que são de grande importância para os professores, para os neuropsicopedagogos que atuam em sala de aula. Olha só, uma abordagem interessante, a exploração manual e visual do ambiente. Então, a criança nessa fase, até 2 anos de idade, ela está explorando, ela está observando, o ambiente em sua volta, os sons, as pessoas que estão em sua volta. A experiência obtida com ações e imitações. Também a inteligência prática através de ações. Ações como agarrar, sugar, atirar, bater e chutar. Também nós temos a coordenação das ações que irá proporcionar o surgimento do pensamento e a centralização no próprio corpo. Então, essas são algumas características da fase dessa criança nesse estágio, nesse primeiro estágio, como nós acabamos de ver. Vamos para o segundo estágio, que é estágio pré-operatório. Nesse estágio, vai de 2 anos a 7 anos de idade. Vejamos que esse estágio se coincide com a fase escolar da criança. Quando a criança chega na escola, depara com colegas, professores, com novidades, com outras pessoas, além das que faz parte do seu contexto familiar. Então, que vai de 2 anos a 7 anos de idade. Quais são essas características dessa fase, desse estágio?
inteligência simbólica. Também o pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico. A concentração apenas um aspecto de determinada situação e consideração. A confusão entre aparência e realidade. A ausência da noção de responsabilidade e o raciocínio transdutivo. Temos também a característica do animismo, vida a seres inanimadas. Essas são algumas características que faz parte da fase pré-operatória, né, desse estágio pré-operatório na vida da criança de 2 a 7 anos de idade. A gente percebe que conversando com as crianças nessa fase, nessa etapa, elas têm aquela confusão do que é certo, do que é errado, a aparência da realidade, né? Elas têm aquela dificuldade, aquela confusão, né, do que aparenta ser a realidade e não a realidade. Também é importante nós citarmos que Pedrosa e Navarro, eles falam dos aspectos também de grande importância sobre o pensamento nesse estágio também. Então, Navarro e Pedrosa também têm sua contribuição para falar sobre alguns aspectos, algumas características dessa época na vida da criança, que é o egocentrismo. O egocentrismo está marcado na fase da criança de 2 a 7 anos de idade, né? O egocentrismo que se caracteriza basicamente por uma visão de realidade que é parte do próprio eu. Também dificuldade de transformação, seu pensamento é estático, estão sempre no momento presente, elas não conseguem voltar para o passado e nem ter um pensamento daquilo que vai ter no futuro, é só o tempo presente mesmo. Também sobre a questão de irreversibilidade, incapazes de compreender um processo inverso ou observado. As crianças nessa época têm bem dificuldade de comparação sobre o que é inverso e sobre aquilo que foi observado, né? Centralizado, que há incapacidade para se centrar em mais de um aspecto da situação. Então, em mais de uma coisa observada, as crianças elas têm essa dificuldade. Quando elas centram em um objeto para observar, ou em uma situação para observar, elas têm dificuldade de observar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Vamos ver também sobre a questão